Então está aqui o Instituto Newton C. Braga, o NCB. Tem uma diversidade de conteúdos grátis, um bom conteúdo escrito em português. Tem diversos mesmo. E tem conteúdos pagos também. Tem um curso aqui que ele tem sobre eletrônica, diversidade de coisa. Eu já comprei curso dele, são bem elaborados mesmo, bem descrito mesmo. E boa parte dos cursos dele são cursos baratos. Eu gostei muito por isso. Vem escrito em PDF, você vai lá, baixa, lê. Tem para você ler no Adobe. Uma diversidade de coisas boas mesmo aqui no canal dele aqui, no site dele. Então eu deixo o link abaixo do vídeo. Quem querer entrar lá, dá uma lida nos artigos lá. Muito bom mesmo. Então vamos aqui voltar a falar da fontezinha NS450 que o pessoal fez aí. Muito boa, usa bastante. Bem, essa aqui, como eu falei para vocês, ela não tem aquele circuito isolador lá, que tem o trafozinho drive lá para a fontezinha, para ligar o CI. Foi colocado aqui um resistor. Dois resistores de 56K, 3 watts cada, totalizando aí 6 watts. E como está os dois em paralelo, aí essa resistência cai para cerca aí de 27K ohms aí mais ou menos. Aí vocês fazendo a divisãozinha aí, vão ver que corrente vai sair. E aqui o CI que ele usou, o mesmo que o Dani usou, o IR2153. Ele é um bom drive para essas fontes chaveadas, pequenos inversores e coisa e tal, que eu mostrei para vocês aí. Algumas pessoas falaram que teve dificuldade de encontrar esse drive. Eu importei ele e trouxe aí essa média de uns 100 dele e usei aqui, vendi uns, ainda tem uns aqui. E vi muito também no Mercado Livre ele. Eu não achei essa dificuldade dele não. Eu estou num lugar aqui difícil acesso, mas como a gente tem internet, a gente está sempre comunicando. Bem, esse drive aqui, ele tem do 2 para o 3 aqui, que a gente faz a regulagem aqui. Tem também um programinha para a gente fazer a frequência dele de acordo com o capacitor que vai usar, que é o capacitor, e de acordo o resistor que vai usar. Então, de acordo esse capacitor e esse resistor é que vai ter uma frequência diferenciada. Então esse capacitor e esse resistor que faz a frequência. Esse regulador aqui é só para a gente mudar um pouco a mais a frequência. É como se fosse um resistor móvel, um resistor variável que vai ser o potenciômetro ou o trímpode que a gente vai usar. Então aqui na saída do drive aqui, ele colocou, igual a gente fez aquele outro inversorzinho, na saída colocou o resistor de 10 ohms ligando aqui os MOSFETs dos dois lados. Como esse drive aqui ele tem baixa e tem alta, ele liga e desliga o MOSFET pela mesma porta. Então não precisou de outro circuito aí para desligar. E aqui o trafo de entrada, o circuito de entrada e o circuito de saída. Quando tem essa linha tracejada assim, olha, quer dizer que é um trafo isolado. O secundário não tem contato elétrico com o primário. Em alguns casos, o secundário passa um fio jampeado aqui para o primário. Essas são as fontes não isoladas. Nesse circuito do Dani, já é um circuito para uma potência mais alta. Segundo ele, esse circuito aqui ele conseguiu até 1500 watts nele. Nesse circuito aqui, então deu para ver, ó, na saída aqui, na saída do CI, ele usou o mesmo resistor. E aí na saída ele usou um drive aqui, igual eu mostrei para vocês em um outro circuito. Esse drive é para ter uma potência maior para ligar os transistores de saída aqui, olha. Com isso aqui tem um ganho melhor para não queimar o drive aqui, não ficar forçando o CI. Mas nesse caso aqui, precisa de duas bases. Um sinal para ligar os transistores
que é os MOSFET que eu falei para vocês em um outro vídeo aí, que a gente liga ele e mesmo que tirar o sinal de base, ele permanece ligado. Então tem que dar um pulso positivo para ligar e um pulso negativo para desligar. É que vai fazer o chaveamento de corte dele, porque não vai ficar tudo conduzindo ao mesmo tempo. Então, ele usou aqui, olha, eu achei interessante um sistema que ele usou aqui, olha. Deixa eu ver se dá para pegar certinho aqui. Então, no momento aqui do pulso positivo para ligar, tem um resistor de 27 ohms. Aí no pulso para desligar, ele fez algo invertido. Então ele colocou um resistor de 10 ohms e um diodo, um N4007. O que acontece aqui? Então no pulso negativo para desligar, ele vai ser desligado mais rápido do que passasse por aqui pelo resistor de 27R. A resposta seria então, mais demorada. Então nesse caso aqui, como a resistência é menor e a tensão positiva para ligar não passa por aqui porque o diodo barra ela só vai passar por aqui e ligar o transistor. No pulso negativo vai passar por aqui, vai passar mais rápido por aqui, por esse resistor de 10R mais o diodo, um N4007. Então o pulso passa melhor por aqui e desliga o transistor mais rápido. Então, segundo ele, esse chaveamento ficou melhor. Outro detalhe, na hora de montar esse circuito, a primeira vez que eu montei um circuito desse aqui parecido, eu não tinha muito conhecimento dos transistores, eu peguei e inverti, igual esses dias os meninos fez isso aqui no canal também, estava me contando. Invertiu o transistor BD139 com o transistor BD140, que eles têm uma polaridade diferente, o BD139 e o BD140. O BD139 é NPN e o transistor BD140 é PNP. Esse é de base positiva e esse é de base negativa. Então olha o circuitozinho montado aqui, olha. Na saída aqui tem um medidor aqui para medir a frequência, mas aqui no Isis não consegue medir a frequência tão rápido, às vezes demora, às vezes nem aparece frequências muito altas. Coloquei um osciloscópio aqui também para medir aqui, mas é um osciloscópio virtual, é diferente um pouco. E coloquei um sinal aqui senoidal só para a gente ter uma base. E aqui a saída da fonte aqui, o que está saindo. Nessa fonte aqui não tem retificação, é só saindo alternada. Então aqui é um trafo, diríamos assim, um trafo de 12 mais 12. Então vocês verem aqui, olha, que a entrada do drive ali está com 12 volts. E a entrada aqui da fonte está com 350 volts. Então é o reguladorzinho aqui que eu falei para vocês. Ó. Então aqui tem o resistor de 1K e um capacitor de 10 nano. Então vou ligar o circuito. Ele demora um pouquinho para estabilizar ali, que fica subindo, não sobe de vez para ficar certinho. Deixa estabilizar que eu já mostro para vocês. Então tá aqui, olha. Na saída dela, ela vai ficar entre pontos uma tensão mais ou menos aí de 24 volts. E de um ponto no outro uma tensão de 10 volts. E de acordo com a frequência que a gente regular aqui um pouquinho para cima ou para mais ou para menos, aumenta ou diminui a saída também. Essa é uma fonte comum aqui de regulagem só de tensão. Não tem regulagem de corrente. Então vou mostrar para vocês aqui nesse osciloscópio virtual como é que está sendo nos drive aqui. Olha, esse sinal aqui senoidal aqui eu só coloquei lá como referência. Então ali nos gates está tendo mais ou menos isso aqui, olha, essa frequência aqui, esse pulso desse modo aqui. E na saída dela lá, olha, essa é a saída do tráfego. Então esse sinal em vermelho aqui, olha, é a saída do tráfego. Então, de acordo eu mexer ali, olha, vai mudar o sinal. Demora um pouco, que a resposta aqui a resposta dele aqui no Isis é um pouco demorada. Não é uma coisa em tempo real. Aí demora um pouco. Mas é mais ou menos para vocês terem uma base. Então vou mostrar para vocês como a montagem das fontes aqui nesse programinha que eu vou deixar para vocês aí da Texas Instruments.
Então essa aí que eu estou montando, que o Dani fez, é a half bridge. Mas primeiro de tudo, vamos montar esta pequena aqui, olha, que vai ser o drivezinho para ligar a fonte grande que a gente vai fazer. Primeiro a gente tem que montar essa aqui. Então eu já fiz aqui o circuito dela certinho. Vou montar aqui e já mostro para vocês como montar o trafinho, onde achar esse trafinho, que é fácil de achar nessas fontes velhas chaveadas, e como colocar certinho aqui. Essa fonte ela é simplesinha de montar, mas ela é que vai ser a base para a gente montar a outra. Os transistores, ou melhor, os diodos, eu tive que olhar os diodos e substituir, porque esses diodos que ele deixou no Brasil, a maioria tem outros nomes, é diferente, então a gente tem que estar pesquisando para montar isso. Por isso que a maioria não conseguiu montar, porque pega o circuito e monta do jeito que está lá e aí às vezes bagunça. Então olha aqui, esse sistema aqui que a gente vai montar é o half bridge, que é o meia ponte. Então olha como ele é aqui. Olha, aqui quando você abre o circuito vai ter aqui especificada aqui uma tensão de base aí mais ou menos. Aqui tem mínimo input voltage, que é a voltagem de entrada mínima que vai ter. Qual a voltagem de entrada mínima? Aí vamos supor aqui que a gente vai ter uma tensão de entrada mínima aí de 180 volts. Já começou a dar um erro ali. Por quê? Porque aqui está dizendo máxima voltagem de saída, máximo input voltagem, ou melhor, máxima entrada que vai ter. Então, se eu estou colocando a mínima 180 e a máxima ainda está aqui em 58, então está dando uma confusão no programa. Então, a máxima eu tenho que aumentar ela aqui. Suponha que a máxima chega aí a 280 volts. E aqui vai ter output voltagem, que vai ser a tensão de saída. Aí vocês vão escolher aqui, vamos supor que a gente vai colocar aqui 14 volts. Output corrente, é a corrente de saída que vocês querem. Vamos colocar aqui 100 amperes. Switching frequency vai ser a frequência de chaveamento dessa fonte. Então, de acordo com a frequência de chaveamento, vai mudar a indutância que vai ser esse transformador. Uma suposição. Suponha que, como eu passei para vocês lá em transformadores, vocês lembram que eu falei que para uma frequência de 60 Hz a gente trabalharia com 48, uma constante de 48.4. Agora suponha que essa frequência dobrasse. Então ia trabalhar com a metade daquela constante. A gente conseguiria trabalhar com a metade daquela constante. E expliquei para vocês também, se a frequência caísse, no caso de países aí que é 50 Hz, teria que aumentar essa constante. Só que aqui a frequência das fontes chaveadas é altíssima. Por exemplo, na rede nossa, a rede doméstica tem aí 60 Hz. E aqui as fontes passam aí de 40 kHz, que seria 40.000 Hz. Vamos colocar essa aqui, uma suposição aí de 100 Hz. É uma média aí que trabalha aí de 45 a 100. Uma regulagem aí coloca. E aqui vai ter a queda de tensão no diodo. De acordo com o diodo você vai usar, você vai colocar. E vai ter a corrente de Ripple que vai ter. Eu falei para vocês aí quando fiz aquele videozinho sobre capacitores, já falando sobre isso. Então essa corrente de Ripple, às vezes é preciso calcular ela para ver de quanto ela vai ser. O quanto ela vai ser vai depender do filtro do banco de capacitor de entrada. Aqui, por exemplo, está 20%. Está aqui 20%. Aqui tem máximo duty cycle. Então aqui seria o fator de trabalho dessa fonte. Qual o fator de trabalho?
Nesse caso aqui, está aqui 90%. Se a gente aumentar mais aqui, já vai mudar algumas coisas. E aqui a corrente de magnetização do trafo, que está aqui 5%. A corrente de magnetização é aquele tempo ali que o trafo fica ligado, ele magnetiza ali como se fosse um ímã, mas só que desliga rápido. Então essa corrente está aqui de 5%. E aqui embaixo é onde está o cálculo de voltas. Quanto maior a frequência, menor será a quantidade de voltas. E aqui vai ter a potência de entrada dessa fonte. Por exemplo, aqui, depois que a gente colocou os cálculos lá, aqui está dando 1470 watts. A saída aí, 1400 watts. Então as perdas foram poucas, de acordo aqui o programa, né? Isso na coisa real é diferente. Esse programa ele é um pouco maior que a tela aqui do meu PC, então eu tenho que pegar, arrastar aqui a barrinha lateral e colocar ela de lado aqui, para a gente ver até o final do programa aqui. Tem umas telas diferentes que dá para ver melhor. Já esse meu aqui, ele fica assim, não dá para ver as partes de baixo. Então aqui a gente vai escolher a indutância que vai trabalhar todo o bobinamento. Olha, a relação de espiras entre os enrolamentos é igual no transformador comum, mas de acordo com a frequência muda. E uma questão que a gente não vai trabalhar é só com espiras. Eu vou botar aqui 10 espiras, vou botar 20 espiras. Vai trabalhar de acordo com a indutância, porque o fio muda. Por exemplo, se a gente vai usar um fio, uma bitola de um número, muda de acordo se a gente vai usar em outro trafo a bitola de outro número. Às vezes a gente usou aqui uma fonte com uma frequência de 90 kHz e a gente usou um fio AWG30. Vai usar em outra fonte, aquele modo de espira já não serve mais. Se vai usar outro fio, a indutância muda. É o que faz a diferença nas fontes chaveadas de acordo com a frequência. E os transistores eles têm que ser preparados para a frequência, para a tensão de entrada e para a corrente de trabalho. Então, na hora de escolher esse transistor, tem que ter esse cuidado também. Aqui também marca a corrente de entrada, a corrente de ripple, que vai ser o pico dela, e também marca a indutância do secundário. Nesse mesmo programa aqui, se você entrar aqui onde está o linkzinho aqui da Texas Instruments, lá no site deles vai ter uma diversidade de programas aí que você pode trabalhar com fontes chaveadas ou qualquer outro tipo de circuito. Bem, pessoal, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui para a aula não ficar tão grande e não ficar tão dispersas. E no próximo vídeo já vou procurar fazer aquela mini fonte que eu falei para vocês. Eu já fiz ela, testei, ficou legal. Só que eu fiz numa placa um pouco maior e não precisa uma placa tão grande se a gente vai colocar uma dentro da outra. Procurar fazer o menor possível. E já deixo o circuito lá para vocês também. Então, aí na biblioteca eu vou deixar para vocês uma pasta onde vai estar escrito aí fontes chaveadas. Quando vocês abrirem a biblioteca lá vai estar escrito fonte chaveada e tudo que eu for colocar sobre fonte chaveada vai estar dentro dessa pasta. Essa nova biblioteca que eu criei aí tem uma diversidade de outros circuitos aí. Se vocês lerem a pasta, se vocês precisarem dessa pastinha aí, pode olhar, baixar tranquilo. Se tiver algo que vocês queiram complementar, deixa aí também. Então todo esse material disso aqui que a gente vai fazendo os testes, vai estar aí disponível para vocês aí. Então, se vocês gostaram aí da continuação, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam. Muito obrigado e até a próxima.